Vamos lá, vou começar a gravar. Ah, que bonitinho. Oh, eu queria um cachorro. Minha mãe não quer. Eu me lembro. Rose, tá sem áudio. Deus me livre. Porque a Rafaela fica falando coisa. Eu tô falando que eu tenho dois gatos e uma cachorra. Coragem. Mas eles se dão bem. Esse aqui eu peguei agora, adotei. Esse aqui é uma pestinha de casa. Então, que lindo. Tapete? Então vamos lá, pessoal. Tá, então hoje a gente vai conversar, vai dar continuidade à matéria, né, de fisicoquímica. A primeira parte da fisicoquímica que a gente trabalhou era a fisicoquímica na parte de concentração de soluções, né? Agora a gente vai conversar sobre a diluição. Quando a gente fala em diluição, né, está associado a, por exemplo, né, vou dar o meu exemplo clássico de preparar um guaraná natural. Eu coloco lá, ai, que lindo, Amanda! Gente, ele é todo pintado. Dálmata. Ah, mentira que tu tem um dálmata! Caraca, mas é diferente. E é um dálmata diferente, né? E olha que lindo! Ele tem nos olhos também, ela preto. Ele é preto nos olhos. Gente! Coisa linda! Enorme! Ai, quero muito cachorro, gente! É pra você levada. Imagina, gente, a Amanda cuida de 4 crianças e um cachorro. Ainda tem um marido pra cuidar. Tá de parabéns. É corajosa. Guerreira, Amanda guerreira. tem filhos? coitada da Amanda, gente. Nessa quarentena, não queria estar na tua pele. Pode, Amanda. Não sabia, não. 4, nem parece, né? Tá investindo. Quem me dera ter esse corpinho aí. Eu já tô toda imersa. Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala de diluição, seria, por exemplo, adicionar mais solvente. Vou colocar no mudo só por causa da microfonia, tá? Mas qualquer coisa vocês podem tirar do mudo para tirar dúvida, certo? Tá. Então, quando a gente prepara um café ou um guaraná natural, e aí a gente fala, tá muito forte, né? O que a gente faz, né? Por exemplo, no guaraná natural fica mais fácil de imaginar. Se eu falo, nossa, tá muito doce, tá muito forte, eu adiciono mais solvente, mais água, correto? Então, eu estou fazendo uma diluição. Só que eu posso ter essa diluição e eu posso ter mistura também. Como assim, Michele? Vamos supor que eu preparei uma jarra de suco de manhã, tá? E aí as pessoas foram tomando, mas sobrou metade da jarra. E aí eu vou preparar no lanche da tarde, em vez de eu preparar uma nova jarra inteira, eu preparo mais um pouco só, por exemplo, só mais metade para completar ali, certo? Conseguem ver que você preparar metade de uma jarra para completar é diferente de você só adicionar água? Quando você faz o guaraná natural, você fala, nossa, tá forte. Aí você vai e adiciona mais água, você tá diluindo, tá? Então você só adicionou água, isso se chama diluição. Quando você pega e prepara uma jarra de guaraná natural, e aí vão tomando durante o dia, e aí você vai fazer um lanche da tarde, você quer preparar mais guaraná natural. E aí, ao invés de você jogar metade da jarra que sobrou fora e preparar uma nova jarra, você fala assim, vou preparar só metade aqui. Eu já tenho metade. Só que aí, nessa metade, você pode adicionar só água ali? Não, né? Você tem que adicionar guaraná também, concorda? Não vai ficar fraco. Oi? Não vai ficar fraco, né? Muito fraco. Exatamente, senão vai ficar fraco. Então, a gente hoje vai conversar sobre diluição, que seria, tá muito forte, eu quero adicionar água. E vamos conversar sobre mistura, que seria, a minha jarra tá pronta, tá? E eu vou adicionar mais guaraná natural e água para completar a jarra. Então, são duas coisas diferentes. Diluir, eu adiciono só água. Quando eu falo em mistura, eu vou adicionar mais guaraná e mais água.
certo? Ah, tá. Então, quando fala em mistura, é que é um componente, sei lá, que esteja fraco, né? Que você mistura ele, faz uma fórmula para misturar e que ele não fique nem fraco nem forte, mas fica ali na medida, é isso? Seria isso? Isso. Só que a diferença, né, quando a gente fala em teoria de química, está associado a adicionar soluto. Quando eu falo em mistura, eu estou adicionando soluto, que é o guaraná natural, o xarope, né? Quando eu falo em mistura, eu adiciono solvente e soluto. Quando eu falo em diluição, eu adiciono só solvente. Ah, tá, entendi. Né? Porque aí, ó, meu guaraná está muito forte, vou adicionar mais água, mais solvente. Ele ficou bom, beleza. Mas aí tomaram metade da jarra. Metade da jarra... Aí isso é diluição? Oi? Michele, seria isso. Olha só o que acontece às vezes lá. A Amanda tá falando. Amanda, deixa eu atrapalhar. Vai, deixa. Desculpa, Amanda. Isso seria diluição? Esse de adicionar mais água seria diluição. Por exemplo, você preparou lá o guaraná natural e aí as crianças falam assim, nossa mãe, tá muito doce. Aí o que você faz? Então tá, deixa eu adicionar mais água. Aí você está adicionando mais solvente. Quando a gente adiciona mais solvente, é só diluição. Aí quando a gente pensa em... Fiz ali para o almoço, vamos supor, né? Aí fiz uma jarra de 1 litro. As crianças tomaram e sobrou, sei lá, metade. Né? Exagerei aí, porque 1 litro não vai sobrar só metade. Mas pensando assim, sobrou metade da jarra. E aí eu vou fazer para o jantar uma nova jarra. Mas eu não vou jogar fora o que sobrou, certo? Eu vou só preparar mais. Então eu posso preparar e misturar. Então eu estou misturando. E aí na mistura eu adicionei soluto, que é o xarope de guaraná, e solvente, que é a água. Porque se eu botar só a água, vai ficar fraco, como o Alexandre falou. Certo? Deixa eu te falar, o que acontece lá. Às vezes lá a gente prepara uma solução, tipo clorito, né? Às vezes álcool tem que diluir. Aí eu tenho uma porcentagem que o controle de qualidade ele analisa. Então quando essa porcentagem dá mais, eu tenho que pegar diluir. Isso, diluir isso para que dê naquela porcentagem. Seria isso aí que você vai explicar, no caso, como Exatamente. faz isso? Ah, tá, legal. Que se chama de soluto, né? Colocar soluto. Ah, beleza. Colocar solvente legal, nesse caso. Solvente. É, porque aí você vai diluir. Legal. Isso é legal. Essa matéria é boa. É bem... A gente usa muito na prática, né? Então é importante. Isso. Então vamos lá. Bem, então na diluição de soluções, né? O que se baseia isso? É um método experimental, como eu falei, né? A gente vai adicionar mais solvente, tá? Com qual objetivo? Reduzir a concentração. Então ela estava com uma concentração muito alta, né? Muito concentrada, digamos assim. Seria o xarope muito forte, né? O café muito forte, por exemplo. O objetivo seria adicionar mais solvente, né? Para que eu consiga reduzir a concentração, tá? E ele fique com, né, a concentração ideal. Nesse caso, a diluição, eu vou adicionar mais solvente apenas. Eu não coloco mais xarope de guaraná. Ó, então, aí eu coloquei aqui. Em tal procedimento, a massa de soluto permanece a mesma, tá? A gente não adiciona mais xarope. Diz que a solução é mais diluída quanto menor for a sua concentração. Ó, diluição. Diluir seria acrescentar solvente, água. Então, eu tenho essa solução, né, no meu becker inicial, com uma determinada concentração e com um determinado volume, tá? Olha o que eu fiz. Eu vou adicionar mais água. Passando a obter uma nova concentração com um novo volume. Então, o volume de água agora vai ser o volume 2 menos o volume 1, concorda? Ó, no volume 1 eu já tinha o xarope de guaraná pronto, só que ficou muito forte, tá? Eu adiciono um determinado volume de água. E eu chego no volume 2.
Logo, o volume de água que eu adicionei é a diferença, né, do volume final que eu obtive com o volume inicial. Vamos supor, depois que eu preparei lá o xarope, eu tinha preparado 1 litro, né? Só que aí ficou muito forte. Então, eu coloquei mais um determinado valor de água, tá? E aí, se eu fosse medir esse valor, no final eu obtive 1 litro 250. Só que eu tinha 1 litro antes. Então, agora, quanto que eu adicionei de água? Vai ser 1 litro 250, né? Que era o meu volume final, menos 1 litro, que era o que eu tinha no início. Então, esse volume de água que eu coloquei aqui, pessoal, é exatamente essa diferença. 1 litro 250 que eu tinha, menos 1 litro que eu tinha no início. Então, eu acharia 250 ml de água, tá? Então, eu coloquei aqui, né, as informações associadas ao V1 e ao M1, que era a massa da solução inicial. O volume 1 seria o volume da solução inicial. E agora eu tenho um novo volume, vai ser o volume da minha solução final, e logo uma massa da solução final maior, né? Se eu fosse colocar na balança, né, eu tenho a visualização que o volume aumentou e a massa também vai aumentar, consequentemente. Então, se eu pesar essa minha solução pronta, eu vou ver uma diferença ali, tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia, né, quando a gente fala em diluição. Então, na minha concentração 1 daquele becker, né, eu tinha a massa do soluto, certo? Pelo volume total ali da minha solução 1, do meu becker 1. No meu becker 2, eu tenho a massa de soluto para um determinado volume 2 do becker. Logo, o que a gente tem aqui, ó, é massa de soluto igual nos dois, né? Então, ó, se eu for separar a massa do soluto, lembrando lá daquele triângulo do Eldo, né? Ficaria concentração vezes volume, tanto no becker 1 como no becker 2. Concorda comigo que M de soluto é igual nos dois, pessoal? Eu adicionei mais xarope de guaraná? Não, né? Eu não adicionei só água. Quando a gente diluiu, ele tá muito forte o xarope. Aí as crianças falam, mãe, tá muito forte o xarope. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diluir. Minha mãe tá aqui rindo de mim. Eu falo geralmente que tá fraco, mãe. Tem que adicionar mais. Gordinha gosta bem docinho. Eles estão rindo, tá, mãe? Aí, pessoal, o que acontece? Nesse caso, eu não adicionei, né, mais xarope. Eu adicionei somente água para quem gosta lá muito fraco, muito diluído. Não é comigo, não, mas seria o caso, tá? Então, nesse caso, a massa de soluto ela é igual nos dois casos. Então, ó, repare, eu escrevi aqui, como a massa de soluto é mantida durante a diluição, logo, a gente chega na fórmula clássica. Provavelmente vocês já viram essa fórmula. A gente apresenta muito no ensino médio, porque ela cai muito no vestibular, né? Cai muito em concurso também. CV igual a CV. Concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 é igual a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2, tá? Ele acaba sendo uma fórmula muito utilizada, né, no princípio da diluição. Eu não adicionei mais xarope, né? Então, eu estou mudando a concentração e o volume apenas. Então, essa fórmula, pessoal, ela nada, né, não é nada além do que a gente já viu, ó. Seria aquela concentração comum, massa sobre volume, tá? Onde a massa do soluto, ela é igual nas duas. Então, ó, eu posso igualar C1V1 com C2V2. E aí eu chego na nossa fórmula da diluição, que é a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Só que eu posso utilizar essa fórmula para molaridade. Aqui, ó, ele chama de concentração molar, bota M. A gente estava usando CN, tá? Não tem problema, não. É porque, como a Rose tinha me perguntado, né, se eu tinha feito esses slides, e eu disse que eu tinha pego, né, de um outro professor. Então, ele está utilizando molaridade, tá? E aí, nesse caso, é o nosso CN normal. Marcela resolveu me responder agora. Agora que eu não vou olhar. Ela trabalha de 9 a 1 hoje, né?
Bem, então, pessoal, aqui seria a primeira parte associada à diluição das soluções, tá? Então, até agora, a gente não falou em adicionar soluto. Não adiciono mais xarope, eu adiciono só água, certo? Queria até depois ver um negócio que eu acho que eu não inverti. Ai, não acredito, já está acabando meu tempo. Tá. Agora a gente vai começar a falar sobre mistura de soluções. Então, agora é um pouquinho diferente. Quando a gente fala em mistura de soluções, eu posso ter misturas que têm reação química e misturas sem reação química. Eu vou começar pelas misturas sem reação química, que são as misturas mais tranquilas, tá? O que acontece? Foi aquilo que eu expliquei de, por exemplo, eu preparei o meu suco, fiquei com ele na jarra, sobrou metade da jarra, tá? Eu não vou jogar fora para completar a jarra. O que eu faço? Se eu adicionar só solvente, eu estou fazendo uma diluição. O suco vai ficar fraco. Então, eu vou precisar adicionar mais xarope de guaraná e mais solvente, mais água. Tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia no primeiro tópico. A gente vai ver vários tópicos. Ó. Eu estou com o mesmo soluto e o mesmo solvente, concorda? Eu preparei o suco lá, né? Tomaram metade do suco. Eu preciso completar para o jantar. E aí, eu estou adicionando mais guaraná natural e mais água. Então, o exemplo que eu dei foi o seguinte. A minha solução A, eu preparei no laboratório da seguinte forma. Fui na balança, pesei 20 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro de água, tá? A solução B que eu tenho preparada tinha 50 gramas de NaOH em 1 litro. Misturei as duas, pessoal. Quando eu misturo as duas, repara, a massa nela não vai sumir. Existe uma lei, né, que é a lei de Lavoisier, que diz que na química nada vai desaparecer, né? Eu não estou falando a lei, eu estou explicando mais ou menos o que ela diz. Ela diz que as massas se conservam, é o princípio de conservação de massas. Então, por exemplo, se eu tenho 20 gramas e se eu tenho 50 gramas e eu junto, tem que ter 70 no final. Eu não posso ter 30 gramas, tá? Então, as massas são conservativas. Então, nesse caso, eu tenho 20 gramas, adicionei mais 50, no final eu tenho que ter 70. Eu não posso ter 30, porque volume pode contrair o volume. Não é conservativo, mas massa é conservativo, tá? Então, no final desse meu preparo de solução, eu vou ter 70 gramas de massa para 2 litros. Michele, por que 2 litros? Porque você tinha 1 litro, adicionou mais 1 litro, né? Então, ó, o volume total são 2 litros. 1 litro de cada becker. A massa total também, ó, 20 mais 50 vai dar 70 gramas, tá? Então, era mais ou menos essa a ideia aí da primeira etapa. Então, se eu fosse calcular a concentração final, o que eu faria, pessoal? Eu teria que usar os meus 70 gramas, que é a massa total, ó, repara. 20 com 50, a massa final é 70. E o volume que eu vou utilizar? 2 litros. Porque agora eu tenho 2 litros de solução. Então, a minha concentração nova seria 70 dividido por 2. 35 litros. Isso seria a minha concentração final. Tá? Então, e se eu for fazer isso para concentração molar? Né? Concentração molar, o número de mols ele vai ser conservativo, mas a concentração, a gente tem que fazer um cálculozinho. Então, repara, esse M de novo, né, voltou aqui, é molaridade, mas é o nosso CM, tá, pessoal? Número de mols sobre volume, tudo bem? Então, na minha primeira solução, vamos supor, a minha primeira jarra de suco que está pela metade, eu tenho um determinado número de mols, que está associado à minha concentração CN vezes o volume que eu tenho. A minha segunda jarra também, concorda? Ela tem uma determinada concentração ali. Para eu achar o valor total, né, de número de mols, olha como é que é a fórmula. A concentração, né, total vezes o volume, ela tem que ser o somatório do número de mols de cada um. Porque ali a quantidade de xarope não mudou, né? Eu tenho a quantidade na primeira jarra, que ficou pela metade, e a quantidade que eu adicionei. Se eu somar, tem que dar a jarra total, né? Então, essa fórmula, né, para mistura de soluções é a seguinte.
concentração final vezes volume final vai ser igual à concentração inicial de uma solução vezes o volume dela, mais a concentração inicial da outra solução vezes o volume dela. Então, voltando aqui para o Becker, né? Se eu fosse fazer, vou anotar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu só conseguir. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu tenho o meu CN, tá? Esse CN é o CN1. Ele vai ser igual a N1, número de mols 1, dividido pelo volume 1, tá? Então, essa seria a minha ideia no meu primeiro Beckerzinho. Se eu fizer agora o meu segundo Beckerzinho, seria CN2, minha concentração 2, seria igual ao número de mols 2 nesse Becker, tá? Dividido pelo volume 2. Então, essa seria mais ou menos a minha ideia do segundo. Para eu achar aqui, ó, eu vou ter um CN final, que vai ser igual a um número de mols finais sobre o volume final, tá? Mas, Michele, como é que eu vou calcular esse CN final, né? Quem é o meu N final? Meu N final, ele vai ser o N1 mais o N2. Concorda? Ó, eu tenho o número de mols da minha solução 1, somei no número de mols da minha solução 2. Então, meu N final vai ser o número de mols daqui mais o número de mols daqui. Professora, Oi. primeiro você divide a solução A, depois a solução B, depois soma as duas. Isso mesmo. Tá. Aí, aqui, ó, o meu número de mols, ele vai ser exatamente, né, esse somatóriozinho. Vou botar para cá só para ficar mais organizado. O número de mols de 1 mais o número de mols de 2, certo? O volume vai ser a mesma coisa, pessoal. Ó, o volume final vai ser o volume 1 mais Gabriel. o volume 2. Tá? Então, como é que eu posso fazer para calcular, né? Fazer a fórmula? Repara, se vocês lembrarem... Oi? No caso do volume, é só somar. Isso. E a solução tem que ser dividido. Então, para a gente achar, né, o número de mols, lembra lá daquele triângulo do Eldo? Daqui, ó, se eu quiser achar o número de mols 1, o que eu faço? Eu vou multiplicar CN1 vezes V1. Lembram disso? Uhum. Tá. Então, para eu achar esse número de mols, eu posso fazer CN1 vezes V1. E aqui a mesma coisa, ó. N2, desculpe, vai ser igual a CN2 vezes V2. Tá? Seria como eu encontraria o número de mols daqui e o número de mols daqui. Só que o número de mols finais é o quê? É o somatório dos dois, concorda? Sim. Por isso que... Estou salvando só para depois mandar para vocês. Por isso que nos outros, né? Quando eu apresentei aqui a fórmula... Eita, ferro. Aqui a fórmula. Aqui. Fica aqui. A minha concentração final, meu CN vezes V, vai ser o CN1 vezes V1, mais o CN2 vezes V2. Colocando agora essa fórmula, né, da maneira que a gente está habituado, escrito, né, ela ficaria o meu CN final, tá? Número de mols finais, vai ser igual ao meu volume final, certo? Só que agora eu tenho 2 Beckers, né? Eu tenho como se fosse a primeira jarra de suco, que estava pela metade, mais o que eu preparei ali para adicionar. Então, seria o meu CN1 vezes o volume 1, mais CN2 vezes o volume 2. Então, em vez de eu usar direto C vezes V, igual na diluição, agora eu preciso somar as duas partes. Porque eu preparei 2 soluções separadas. Seria essa a ideia. Deu para entender, pessoal? Amanda, foi aí? Mais ou menos. Se você puder explicar de novo, por favor. Vou explicar. Olha, quando a gente faz aqui, deixa eu só voltar aqui para fechar esse negócio para anotar.
Ó, quando a gente fala em soluções, aqui, né, eu tô com o becker inicial e adicionei mais solvente. Então, eu tô adicionando água. Pessoal, só falar uma coisa, tá com menos de 1 minuto, qualquer coisa vai cair e a gente abre de novo outra sala, tá? Nós temos ali o becker inicial. Então, eu fui na balança, pesei um determinado soluto, preparei a minha solução, tá? Aí, preparei essa